Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros, a poupança, registrou em fevereiro um número recorde de retiradas. Esse foi o segundo mês seguido de mais saques do que depósitos. Foram mais de 11 bilhões e 515 milhões de reais sacados na caderneta de poupança só em fevereiro de 2023. De acordo com o Banco Central, essa foi a maior retirada líquida já registrada para um mês de fevereiro desde o início da série histórica, iniciada em 1995. Já a maior retirada de fato num mês foi registrado em janeiro, quando o resultado negativo ficou em 33 bilhões e 63 milhões de reais. O recorde anterior foi em agosto de 2022, quando os correntistas sacaram mais de 22 bilhões de reais. Já o saldo de todos os valores depositados nas poupanças em fevereiro ficou em pouco mais de 968 bilhões de reais. O movimento de retirada ocorre em meio ao cenário de juros elevados, que tem reduzido a atratividade da poupança diante de outros investimentos. Até pouco tempo, a poupança rendia 70% da taxa Selic. Desde dezembro do ano passado, a aplicação passou a render o equivalente à taxa referencial, mais de 6,17% ao ano, porque a Selic voltou a ficar acima de 8,5% ao ano. Atualmente, os juros básicos estão em 13,75% ao ano, o que fez a aplicação financeira deixar de perder para a inflação pela primeira vez desde meados de 2020. E falando agora sobre saúde, olha só, a Anvisa suspendeu temporariamente a autorização de uso emergencial do medicamento Evusheld, fabricado pela AstraZeneca para tratamento da Covid-19. A decisão de hoje ocorre em razão da queda significativa na atividade contra as variantes do novo coronavírus em circulação no país. A agência indica que, caso existam lotes do medicamento em território brasileiro, a empresa deverá informar os profissionais de saúde. A suspensão será mantida até que sejam apresentados dados que comprovem a eficácia do medicamento. E a cidade do Rio de Janeiro tem registrado um aumento do número de casos de dengue. De acordo com o último balanço da Secretaria de Saúde, quase 1.900 casos já foram notificados. Em março de 2022, o número de casos notificados de dengue na capital fluminense estava em torno de 27. Já na primeira semana de março deste ano, a cidade registrou 189 casos da doença. De acordo com dados do Observatório Epidemiológico do Rio, esse representa um aumento de 600%. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que está monitorando o crescimento do número de casos e que tem intensificado ações de combate e prevenção. Mesmo assim, de acordo com a pasta, o número de casos de dengue no Rio de Janeiro chegou a 1.858. A maioria das notificações estão concentradas na zona oeste da cidade. Já em todo o estado, o número de casos já ultrapassou a marca de 3.500, incluindo um óbito registrado em fevereiro. No dia 2 de março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue, o Qdenga, do laboratório japonês Takeda Pharma. Esse será o primeiro imunizante liberado no Brasil para pessoas que nunca entraram em contato com a doença e que tenham entre 4 e 60 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é de que a vacina comece a ser comercializada no segundo semestre de 2023. Já a inclusão do imunizante no Sistema Único de Saúde ainda não está previsto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou hoje a transferência do ex-médico Roger Abdelmacit, de 79 anos, do presídio de Tremembé para o Hospital Penitenciário de São Paulo. A razão são os problemas de saúde com grande risco de morte.
A defesa de Abdelmaci pediu que ele cumprisse a pena em casa para receber cuidados médicos. Mas, na decisão, o STF concluiu que, baseado em laudos médicos e na atual situação financeira do ex-médico, Abdelmaci deve cumprir a pena num hospital penitenciário. Ele já precisou ser socorrido algumas vezes por apresentar problemas de saúde, principalmente cardíacos. Abdelmaci está condenado a 173 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes. E mudando de assunto, começaram hoje as inscrições para o FIES 2023. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna Giaimo. São mais de 67 mil vagas em cerca de 1.000 instituições para o primeiro semestre de 2023. E os candidatos devem se inscrever através do portal do FIES. O programa do governo paga as mensalidades de estudantes de cursos superiores em instituições privadas, enquanto eles cursam a faculdade. Depois de formados, esses estudantes devem pagar as parcelas do financiamento. Para se inscrever, o candidato precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, entre as edições de 2010 a 2022, ter tirado pontuação média nas 5 provas igual ou superior a 450 e nota superior a 0 na redação, não ter participado da edição como treineiro e possuir renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Os interessados terão até sexta-feira, dia 10 de março, para se inscrever. Os resultados vão ser divulgados no dia 14 de março. Nos dias 15, 16 e 17 de março, os pré-selecionados devem complementar a inscrição. A convocação da lista de espera vai do dia 21 de março ao dia 18 de maio. E nos destaques internacionais, o Ministério do Interior do Irã anunciou hoje as primeiras prisões como parte da investigação sobre uma série de envenenamentos de várias estudantes. O país persa registra, desde novembro passado, milhares de casos de intoxicação por gás. O vice-ministro do Interior, Majid Miramad, informou que várias pessoas foram presas em 5 províncias e que os serviços continuam a investigação. Miramad, no entanto, não revelou detalhes sobre as identidades, circunstâncias das detenções ou envolvimento dos suspeitos. O misterioso caso de envenenamento gerou indignação e apelos às autoridades. O episódio também despertou preocupação internacional e pedidos de uma investigação independente. A comissão parlamentar responsável pelo caso afirma que mais de 5.000 alunas e alunos foram envenenados em quase 230 escolas de 25 províncias. O órgão também disse que vários testes estão sendo realizados para identificar o tipo e a causa das intoxicações, mas que até o momento não foi obtida nenhuma informação específica sobre o tipo de veneno utilizado. Algumas alunas precisaram ser hospitalizadas após sentirem um odor desagradável e sofrerem náuseas, falta de ar e tonturas. Líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, chamou os envenenamentos de crime imperdoável e deu ordens para que os responsáveis sejam perseguidos sem piedade. Na semana passada, o presidente Ebrahim Raisi encarregou o Ministério do Interior de apresentar atualizações contínuas sobre a investigação. O último caso, que foi relatado pela agência de notícias ISNA, afetou 40 estudantes do sexo feminino da cidade rebelde de Zaidan, no Sudeste. A Casa Branca pediu na segunda-feira uma investigação independente e confiável sobre esses eventos. A Organização Meteorológica Mundial busca criar uma plataforma para melhorar o monitoramento de emissões de gases do efeito estufa. Atualmente, essa medição é feita de maneira anual e a ideia é passar a ser mensal. O objetivo da plataforma é oferecer dados desagregados sobre essas emissões, o que ajudaria a elaborar políticas mais eficientes para reduzi-las ou limitá-las. Os 3 principais gases do efeito estufa são o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. O projeto foi aprovado na semana passada durante uma reunião do Conselho Executivo da Organização Meteorológica Mundial, mas ainda precisa da aprovação do Congresso da entidade, que vai acontecer em maio. A ONU quer um banco de dados atualizado mensalmente para permitir examinar a origem das emissões. Até agora, os dados globais eram publicados anualmente.
A organização espera ainda contribuir para uma melhor aplicação dos objetivos do Acordo de Paris de 2015, que busca limitar o aquecimento global a um máximo de 1,5 graus Celsius. A multiplicação de fenômenos climáticos extremos pode custar muito caro aos governos. Um estudo encomendado pelo governo alemão estima que as consequências das mudanças climáticas podem custar o equivalente a mais de 5 trilhões de reais até 2050 para o país. O Ministério da Economia e do Clima afirmou que o valor é uma estimativa calculada por baixo, que não leva em consideração as mortes adicionais, a degradação da qualidade de vida e a extinção de inúmeras espécies de animais e plantas, apesar da importância primordial desses fatores. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco no Jornal das 18h30. Até mais.